Pai querido, nós te damos graças, Jesus, nesse momento, Pai. Obrigada, Deus, pela simplicidade do Teu Espírito, Pai. Obrigada, Deus, por mais um culto, Deus, que o Senhor nos permite, Pai, nos reunir, Deus, para honrar e glorificar o Teu santo nome, Deus. Nosso objetivo aqui, Pai, é prestar o nosso culto a Ti, Deus, dar o nosso melhor a Ti, Pai. Te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, Deus. Nós entregamos, Pai, a ministração dessa palavra agora nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor cumpra aqui a Tua vontade, para que nesse momento eu possa diminuir, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa falar e ministrar os corações nessa noite, Pai querido. Essa é a minha oração, Pai, nessa simplicidade, ó Pai, com a qual nós queremos prestar o nosso culto a Ti, Pai, a cada final de semana, Paizinho. Nós Te entregamos, Pai, e Te agradecemos, Pai, e pedimos, Deus querido, para que o Senhor esteja em nosso meio, Pai, como principal aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Deus querido. Amém, glória a Deus. Como é bom poder estar na simplicidade, né, do Espírito, poder colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Poder falar de Jesus sentado, falar dele descalço, poder fazer tudo aquilo que eu creio que quando Jesus pisou nessa terra e se fez homem para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, eu creio que é nessa mesma simplicidade que ele ensinava, né? E às vezes eu me pego pensando e o desejo do meu coração era poder ter um dia participado dessa reunião com Jesus, pessoalmente, quando ele estava aqui na terra, e sentava com os discípulos, sentava com as multidões, e na simplicidade ele ensinava. E no decorrer dos anos nós percebemos que muitas coisas veio se perdendo. A liberdade no espírito, a simplicidade, a humildade e tudo aquilo que Jesus nos deixou. Então, hoje eu glorifico a Deus pela simplicidade com a qual Jesus tem nos ensinado a participar de cada culto, fazendo aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração para fazer, na liberdade que o Espírito Santo tem feito. Porque muitas vezes nós nos prendemos a formatos, nos prendemos a comparações, nos prendemos às vezes a ter toda uma comparação com outros lugares, com outras pessoas, e muitas vezes no meio disso nós acabamos perdendo a nossa essência. Nós acabamos querendo muitas vezes nos adequar a ambiente, a lugares, a pessoas, e perdemos a essência que nós carregamos, a essência que Jesus nos ensina. E acabamos perdendo a nossa simplicidade. E eu creio que não existe coisa melhor dentro do reino, dentro da vida espiritual, do que nós podermos ser de verdades. Quando nós somos de verdade diante da presença de Deus, eu creio que Deus ele honra isso, essa simplicidade. E eu creio que a gente não tem que perder isso nunca, para se adequar a lugar nenhum, a ambiente nenhum, nem a pessoas e nem a nada. Nós temos que caminhar sobre essa terra debaixo do propósito que Deus confiou e entregou nas nossas mãos. Nós temos que fazer tudo aquilo que o papai nos ensina a fazer. Essa é a direção que nós temos, é sobre essa palavra que nós temos que caminhar. E todas as vezes que nós caminhamos dentro da essência do Evangelho, dentro da simplicidade com a qual Jesus nos ensina a não nos comparar com pessoas, com congregações, com métodos, com liturgias, com teologias, com, placas, com ambiente, com lugares. Eu creio que todas as vezes que nós voltamos para aquilo que é simples, para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro, eu creio que é esse ambiente que o Espírito Santo se agrada. Eu creio que é dentro disso que o Espírito Santo vem e move. É dentro dessa verdade que nós carregamos, né? Então, algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração durante o louvor é que muitas vezes, quando nós estamos em casa, quando nós entendemos o nosso lugar no reino, quando nós entendemos o propósito que nós carregamos, quando nós entendemos aquilo que Jesus nos chamou para fazer na simplicidade do Espírito, e quando nós estamos nesse lugar chamado casa, ainda que nós venhamos a passar por tempos difíceis, por tempos de tribulações, por tempos de adversidades, por tempos de tempestades, por dias maus, por dias difíceis,
Mas quando nós caminhamos sobre essa casa, que é o Senhor, quando nós caminhamos dentro do propósito que Ele entregou para que nós viéssemos a carregar, quando nós caminhamos nessa verdade, nessa simplicidade, preocupando-se apenas em agradar o coração de Deus, mesmo que nós venhamos a passar pelos dias maus, mas sempre nós vamos conseguir entender o propósito do tempo difícil que nós estamos passando. Porque todas as vezes que nós estamos nesse lugar chamado casa, nesse ambiente de espírito, nessa habitação que é o Senhor, caminhando na simplicidade que o Evangelho nos ensina a caminhar, os tempos difíceis, ele vem como permissões do Senhor para nos ensinar. E nós só vamos ser protegidos, nós só vamos ser cuidados verdadeiramente se nós estivermos dentro desse lugar em Deus. Eu creio que todos nós, quando nós conhecemos a Jesus e tivemos um encontro verdadeiro com Ele, Deus ele deu uma direção para nós. Ele deu uma direção. E é nessa direção que nós temos que caminhar. Muitas vezes, em meio a pensamentos, em meio a dúvidas, em meio a questionamentos, em meio a tantas coisas, nos momentos difíceis, muitas vezes nós nos pegamos nos questionando quem nós somos, qual é o propósito que carregamos, o porquê estamos sobre essa terra, se o que estamos fazendo está correto ou não está. Só que muitas vezes o que acontece? Quando nós começamos a caminhar para esse lugar de questionamento, a esse lugar de dúvida, como aconteceu com essa pessoa que nós vamos falar aqui no culto, nós acabamos caminhando para fora da casa, para fora do propósito, para fora da palavra que Deus já entregou um dia lá atrás sobre as nossas vidas. Porque quando nós tivemos um encontro com Jesus, Ele deu para nós uma orientação, Ele deu para nós uma direção, porque Jesus ele não vem sobre as nossas vidas para não fazer nada. Quando Ele vem de encontro com os nossos corações, Ele nos confronta a mudar o nosso comportamento, a mudar as nossas ações daquilo que nós éramos antes. E a partir desse momento, quando Jesus ele vem sobre as nossas vidas, Ele vem para nos dar diretrizes de quais são os caminhos que nós temos que andar. Só que todas as vezes que nós permitimos que as situações adversas questione quem nós somos, questione o que nós carregamos, questione coisas que o Senhor já nos entregou para fazer, nós começamos a caminhar para longe da casa do Pai. Nós começamos a colocar o nosso pé para fora do propósito. E a partir do momento que nós começamos a colocar o nosso pé para fora do propósito, nós começamos a não conseguir mais entender o processo que nós estamos passando na nossa vida, que nos prepara para aquilo que Deus tem para cumprir sobre as nossas vidas. A diferença de que quando nós entendemos o nosso lugar em Deus, quando nós caminhamos sobre a primeira direção que o Espírito Santo nos deu, quando nós caminhamos sobre a primeira orientação que o Senhor já nos deu, porque quando Jesus nos encontrou, Ele nos disse quem nós éramos. Aquilo que Jesus fez sobre as nossas vidas, os livramentos que nós recebemos, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, no momento que nós estávamos no meio da lama e Jesus nos encontrou, isso mostrou para nós o que nós significamos para Jesus, o que nós representamos para Ele, qual é o valor que nós temos para Ele. Quando Ele nos resgatou, Ele nos mostrou, Ele nos provou o valor que nós temos para Ele. O problema é que no decorrer da caminhada, muitas vezes, diante das tribulações, nós acabamos nos perdendo em meio àquilo que lá atrás um dia nós fomos achados no Senhor. Nós nos esquecemos da primeira palavra que o Espírito Santo já tinha determinado sobre as nossas vidas quando Ele nos encontrou no meio da tribulação que nós estávamos passando. Então, algo que o Espírito Santo ministrava no meu coração, que Ele trouxe para mim uma lembrança de um sonho profético que eu tive há uns meses atrás. Eu sonhei que nós estávamos passando por uma guerra aqui no país onde nós estamos, na França. É como se a guerra tivesse chego nesse país. E eu me lembro que nesse sonho, nós, né, eu e a nossa família, nós saímos de dentro da nossa casa para poder percorrer em outros lugares, para poder fugir da guerra. E todos os lugares aonde nós tentávamos ir, não havia proteção nesses lugares. Porque nós tínhamos saído da nossa casa. E eu me lembro que no momento que nós estávamos na última tentativa, do último lugar para poder se esconder da guerra,
O Espírito Santo disse assim para nós: filhos, voltem para casa de vocês, porque vocês só vão ter a proteção e o cuidado se vocês estiverem em casa, se vocês estiverem na direção que eu apontei, se vocês estiverem dentro do propósito que eu desenhei para que vocês cumprissem. E eu me lembro que naquele momento nós não estávamos numa cidade bem distante daqui, da região da França onde nós moramos, e eu me recordo que naquele momento nós fomos até um lugar onde pegava ônibus, porque não era uma cidade que tinha acesso de avião. Nós compramos a passagem e na hora nós voltamos para nossa casa. E eu me recordo perfeitamente no sonho que quando nós estávamos chegando em casa, as bombas começavam a voar do céu, de um avião que soltava essas bombas, e cada bomba que caía, a bomba caía do nosso lado. E no momento que a bomba caía do nosso lado, aquilo não nos atingia. E o Espírito Santo me trazia a memória do Salmo, dos Salmos que fala, né? Que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque quando você está em casa, quando você está no propósito, quando você está sobre a palavra que Deus te entregou, obedecendo a primeira ordem que Ele te deu, quando você não tira o pé do propósito, você está sobre proteção. Porque o mesmo Deus que permite a ferida, o mesmo Deus que permite os tempos difíceis, é o mesmo Deus que no decorrer do tempo nos cura, é o mesmo Deus que no decorrer do tempo fecha as nossas feridas, é o mesmo Deus que nos prova, é o mesmo Deus que nos aprova. E eu me lembro que naquele momento aquelas bombas caindo e a nossa família toda ali estava protegida, nada acontecia com a gente. Eu me lembro que nós colocamos o pé dentro de casa e no momento que nós colocamos o pé dentro de casa, era como se as bombas lá fora cessassem e aquilo não tivesse poder para poder atingir mais a nossa casa. Por quê? Porque nós estávamos em casa. Nós tínhamos voltado para o propósito, nós tínhamos voltado para o lugar onde Deus nos deu de direção para estar. Porque todas as vezes que nós firmamos o nosso pé dentro do propósito que Deus confiou nas nossas mãos, não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda, não olhamos para as vozes contrárias, não olhamos para aquilo que vem para tentar desanimar, não olhamos para aquilo que vem para tentar nos abater, mas nós temos os nossos olhos fixos na promessa que Deus nos entregou, na palavra que Deus nos deu por ordem. Mantemos os nossos olhos fixos na cruz, naquilo que o Senhor nos chamou. Dentro disso, o Senhor, Ele vem e Ele traz o livramento sobre as nossas vidas. E muitas vezes, em meio a esses tempos difíceis, não são situações que nós não vamos passar. Porque Deus não prometeu para nós que os dias seriam fáceis. Deus não falou para nós que a partir do momento que nós escolhêssemos servir a Ele, nós não passaríamos por momentos difíceis. Mas que em todo momento o Senhor estaria conosco. Ele estaria guerreando ao nosso lado. Mas para isso, nós precisamos estar realmente caminhando lado a lado com Ele. Nós precisamos, muitas vezes, nós não vamos entender a maneira que o Senhor está fazendo. Muitas vezes nós não vamos conseguir entender o porquê que nós estamos passando por tantas adversidades. E daí é onde entra que quando nós não entendemos, nós apenas fechamos os olhos, confiamos naquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, exercemos a nossa fé e a nossa esperança de que amanhã é um novo dia para recomeçar. E que dentro desse processo que nós estamos passando, o que Deus quer nos ensinar? O problema hoje é que nós vivemos num tempo onde as pessoas, em meio ao processo difícil, elas param muitas vezes para questionar Deus, né? Como aconteceu nessa história aqui com Jó. Muitas vezes nós paramos para questionar Deus. Deus, mas eu te sirvo. Deus, mas eu sou fiel a ti. Pai, mas eu tenho feito. Pai, mas existe bondade em mim. Pai, mas o perverso não perece. Pai, por que eu passo por isso? Por que o vizinho não passa por isso? Né? Muitas vezes nós questionamos, só que nós não conseguimos entender muitas vezes que as tribulações que nós passamos, quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, quando nós voltamos para dentro da nossa casa, quando nós entendemos o propósito que nós carregamos, quando nós entendemos a matemática do céu, que é a inversa da matemática do mundo, nós conseguimos começar a enxergar que nós somos privilegiados por passar por momentos difíceis. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos entender que são os dias maus que mostram quem verdadeiramente nós somos. É muitas vezes os tempos difíceis que mostram verdadeiramente quem nós somos em Deus. São os dias maus que nos aproximam da presença do Pai. São os dias maus que nos reposicionam no lugar onde nós temos que assumir e onde nós temos que permanecer na palavra de Deus sobre as nossas vidas.
Só que muitas vezes o que acontece? Hoje nós vivemos numa geração muito incrédula, muitas vezes, né? Numa geração que muitas vezes entende assim, que Deus tem que estar ali falando 24 horas e nos reafirmando 24 horas por dia, e isso não vai acontecer. Porque um dia lá atrás, quando Jesus nos encontrou e nos achou, ele nos entregou algo sobre as nossas mãos, e é sobre essa direção que nós temos que caminhar. Sobre essa palavra, enquanto Deus não colocar uma outra palavra de um novo tempo, nós temos que permanecer na mesma palavra que ele derramou sobre as nossas vidas. Nós não temos que sair do foco, nós não temos que sair do propósito. Nós não temos que paralisar em meio às tribulações, em meio às tempestades, em meio a talvez a um tempo que parece que tudo está parado. Quantas vezes eu já me senti assim? E quantas pessoas, né? Muitas vezes se sente assim dessa forma. Deus, parece que nada está acontecendo. Pai, parece que tudo está parado. Só que muitas vezes nós não conseguimos entender que os nossos olhos não podem estar sobre aquilo que está parado sobre essa terra. Mas os nossos olhos têm que estar fixos naquilo que é o mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele não para. O mundo espiritual ele trabalha 24 horas por dia. O mundo que nós vivemos, o mundo terreno, ele pode até parar. Muitas vezes na noite nós paramos o nosso trabalho porque nós precisamos dormir e descansar. Mas o mundo espiritual não para. Deus ele não para de trabalhar. Assim como o inimigo não para de trabalhar 24 horas por dia para tentar nos desanimar, para tentar fazer com que nós venhamos a perder a nossa fé, para tentar fazer com que nós venhamos a questionar tudo aquilo que nós estamos passando. Para tentar, de tudo quanto é forma, muitas vezes, mostrar para nós que quanto mais nós servimos a Deus, mais dificuldade nós passamos, então não vale a pena. É muitas vezes isso que o inimigo lança sobre os nossos ouvidos. Só que, na verdade, a matemática do céu é o contrário. É pelo contrário, quanto mais adversidades nós passamos, quanto mais tempo difícil nós passamos, maior é aquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Se não houver um tempo de preparo dentro do processo que nós passamos, nós não vamos conseguir receber aquilo que Deus quer transbordar sobre as nossas vidas. Nós não vamos conseguir comportar tudo aquilo que Deus tem para derramar. Por quê? Porque não tivemos um bom preparo. Porque não tivemos guerras para realmente, sabe, posicionar a espada na mão e saber como guerrear, saber como lutar, saber como vestir a nossa armadura no dia mau. Se as situações adversas não acontecer sobre a minha vida, eu não consigo exercer tudo aquilo que o mundo espiritual quer entregar nas minhas mãos para que eu venha exercer. Como é que eu vou exercer a minha fé se eu não passar por uma situação que requer fé? Como é que eu vou aprender a guerrear se eu não passar por guerras? Como é que eu vou aprender a ter a convicção daquilo que Deus me chamou para eu fazer se não houver tempos aonde dúvidas batem a porta e eu não vou me entregar diante daquelas dúvidas? Por quê? Porque eu sei o meu lugar em Deus. Porque eu sei aonde é a minha casa. Porque eu sei para onde eu tenho que... Porque eu sei que quando eu saio, eu sei para onde eu tenho que voltar. Então, muitas vezes, o que nós falhamos como pessoas, muitas vezes é isso. E isso acaba muitas vezes nos abalando. E quando isso nos abala, o que acontece? Isso começa a colocar o nosso pé para fora do propósito. E quando nós começamos a colocar o pé para fora do propósito, nós começamos a caminhar cada vez mais para longe do Pai. E quando é daqui a pouco, nós começamos a perceber que existe uma frieza dentro de nós, começa a representar que as coisas não estão fluindo, que as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque ao invés de nós nos achegarmos mais a Deus nos tempos difíceis, nós acabamos por o quê? Questionar Deus. Muitas vezes ficar de mal com Deus, como a gente fala, né? Como as crianças falam, porque a Bíblia fala quando nós somos meninos dentro do reino, porque meninos dentro do reino, eles ficam de mal com Deus. Mas homens e mulheres, guerreiros e guerreiras verdadeiros do Senhor, que entende o seu chamado, que entende o propósito que carrega, que entende o porquê que está aqui, que entende o seu lugar em Deus, que sabe que Deus é Pai, que sabe o porquê que Ele te chamou, ele vai saber como se posicionar nos dias difíceis. Então ele não vai se entregar em qualquer luta que aconteça. E nós vemos isso muito bem representado na vida de Jó. Muitas vezes nós usamos, né, Jó como exemplo de uma perseverança de paciência. E Jó ele foi perseverante em tudo aquilo que ele passou. Em todas as percas que Jó passou, ele foi perseverante. Porém, até Jó questionou a Deus. Porém, até ele. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Aí aqui a Bíblia vai falar sobre os filhos de Jó, né? A união que os filhos tinham, os banquetes que os filhos davam. E em seguida, a palavra de Deus fala assim: num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás responde para o Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Né? Aqui confirma exatamente aquilo que já foi citado aqui, que o mundo espiritual ele não para. Ele funciona 24 horas por dia, e se tem uma coisa que Satanás ele é perseverante. Muitas vezes nós, como pessoas, não somos perseverantes. Muitas vezes, na primeira adversidade, nós desistimos, nós nos abalamos, nós não continuamos prosseguindo, não somos constantes. Porém, uma característica forte que Satanás tem é que ele é alguém perseverante. Ele é alguém constante na tentativa de derrubar aqueles que servem a Deus. Né? E nós, por sermos pessoas que servimos a Deus, deveríamos ser mais perseverantes ainda para conseguir vencer aquilo que muitas vezes o diabo lança contra as nossas vidas. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observa o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens te multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e foi fazer o quê? Foi correndo cumprir com a missão dele, né? E muitas vezes o que nós, como filhos de Deus, fazemos como servos? Deus nos dá uma missão e o que nós fazemos? Nós procrastinamos, né? Fazemos corpo mole para poder cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer. Pensamos 10, 20, 30, 40 vezes, pedimos 50, 60, 70, 80 confirmações para saber se isso vem do Senhor. E uma palavra que Deus deu aqui para Satanás, um prato cheio que Satanás queria para tocar na vida de Jó, o que Satanás faz? Ele sai da presença de Deus e em seguida ele já vai começar a fazer aquilo que Deus deu permissão para que ele fizesse. Ele já vai mexer sobre a vida de Jó. E muitas vezes nós, como filhos, temos uma palavra e não temos essa mesma prontidão em cumprir. Outra coisa curiosa aqui nesse texto que Satanás fala para Deus é que diante de tudo aquilo que Jó tinha, era por isso que Jó adorava Deus. Então, se Deus tocasse nas coisas, em tudo aquilo que Jó tinha, então Jó ali naquele momento deixaria de servir a Deus. O que nós entendemos com isso? Jó era um homem íntegro e reto diante da presença de Deus. Ele era um homem que agradava o coração de Deus. Ele era um homem fiel a Deus, mesmo com tudo aquilo que ele tinha. E o que Deus aqui colocou sobre a vida de Jó? Um propósito, um processo. Aqui nós vemos algo diferente sobre a vida de Jó. Jó, ele tinha tudo, mas ele precisou perder tudo para poder passar no meio desse processo, para poder verdadeiramente mostrar que ele era um homem fiel e um homem temente a Deus. Então, muitas vezes aqui, nós nos perguntamos se nós somos pessoas retas, se nós fazemos tudo correto. Quantas vezes a gente para para se perguntar? Muitas vezes lá atrás, quantas vezes eu fiz essa pergunta? Deus, nós fazemos as coisas corretas. O que temos feito de errado? Porque tantas são as aflições, as adversidades que têm vindo. Só que Jó é a prova. Jó era um homem bom, Jó era um homem reto, era um homem íntegro. Ele tinha bens, ele tinha riqueza, ele tinha tudo para se perder. Jó não se corrompeu com nada dessas coisas. Mas ainda assim, Deus permitiu com que ele perdesse tudo. Porque era no momento dessa perca que Jó realmente iria ser aprovado diante de Deus. Ou seja, não são os dias bons que vão nos aprovar.
Porque é fácil celebrar o dia bom, é fácil celebrar a bonança, é fácil celebrar o tempo da prosperidade. Difícil é você celebrar quando você não tem nada. Quando a gente passa por dificuldade, quando a gente olha para as situações e parece que nada está acontecendo, aí é difícil de você celebrar. Só que é nesses momentos que Deus vem e prova o nosso coração. E é nesse momento que nós precisamos sair aprovados diante da presença de Deus. Só que muitas vezes nós não conseguimos entender isso com os olhos espirituais. Nós enxergamos as coisas com o olhar terreno. E muitas vezes em meio às situações de provas, que nós temos oportunidades de exercer coisas boas que Deus derramou sobre as nossas vidas, exercer coisas que nós possamos sair aprovados diante da presença de Deus, o que acontece? Nós acabamos escolhendo fazer o oposto disso. Questionamos a Deus, duvidamos daquilo que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas, buscamos a entender as coisas diante dos nossos olhos como pessoas, do nosso próprio entendimento, mas não conseguimos entender que as coisas da parte do Espírito fluem dentro do mundo espiritual, que é o contrário daquilo que nós talvez nunca vamos conseguir entender. Só que muitas vezes nós não vamos ter que entender, nós vamos ter que, como já foi falado, nós vamos ter que confiar e crer naquilo que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas. Nós não podemos deixar com que as situações adversas venham abalar quem nós somos, venham abalar o nosso lugar em Deus, venham abalar aquilo que Deus já entregou sobre as nossas vidas. Hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas estão correndo muitas vezes atrás de respostas de Deus. As pessoas só querem respostas, pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Pai, por que aquele outro? E nós muitas vezes não conseguimos entender que o tempo que nós perdemos fazendo só perguntas para Deus, questionando a Deus, é o tempo que nós tínhamos para poder tirar as melhores lições, os maiores aprendizados, para poder alcançar o propósito que Deus tem e sair aprovados dentro desse propósito que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. E aqui na história de Jó, a gente vai ver aqui no decorrer do texto, que nós vamos ver que Jó, ele começa a perder os filhos dele, ele começa a perder os bens. Depois disso, Jó acaba adoecendo, né? Satanás volta diante da presença de Deus. Mais uma vez, Deus dá a permissão para Satanás. Nós vemos aqui Jó adoecendo. E todas as vezes alguém, em meio às percas de Jó, sobrevivia para poder contar para Jó do que tinha acontecido. Por quê? Porque tudo o que acontecia na vida de Jó vinha da permissão do Senhor. É curioso a gente falar isso. Um homem que perdeu tudo, como que Deus permite que alguém perca tudo? Tudo aquilo que Deus permite que nós venhamos a perder, quando nós saímos aprovados diante disso, entendendo que nós não temos que estar nessa terra atrás de bênçãos e vitórias, mas nós temos que estar nessa terra para cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas, Deus ele vem e nos restitui com coisas maiores do que aquilo que nós tínhamos antes. Só que os nossos olhos não têm que estar fixos na restituição daquilo que Deus tem para fazer, nas bênçãos que Deus tem para dar. Mas os nossos olhos têm que estar fixos em quem Deus é para nós. O que Deus representa para nós? Qual é o tamanho do amor que nós temos para Deus? O que Deus tem para nós? Será que a graça de Deus para nós é o suficiente? Será que a graça de Deus nos basta? Ou será que nós precisamos ter tudo sobre essa terra para poder ser feliz e a graça dele não precisa, não é suficiente, nem a presença dele? Ou seja, muitas vezes nós vemos pessoas que estão atrás das bênçãos que Deus pode derramar, mas não estão atrás da verdadeira essência que Deus é, da essência que Deus carrega. E isso nos torna com um coração ingrato diante de tudo aquilo que Deus já derramou, diante de tudo aquilo que Deus já entregou sobre as nossas vidas, né? E no decorrer da história aqui, nós vamos ver aqui no decorrer dos capítulos aqui, se a gente discorrer o livro de Jó todo, nós vamos ver aqui num tempo que Jó amaldiçoou o dia do nascimento dele. No momento que um dos amigos dele repreende a ele, né? Nós vemos os amigos dele ali acusando ele muitas vezes, crendo que Jó estava passando por aquilo porque Jó tinha pecado. Quantas vezes nós vemos pessoas passando por adversidades, por dificuldades, por enfermidades, e quantas vezes nós julgamos essas pessoas, essa pessoa deve ter feito alguma coisa para estar passando por isso. Como o nosso pensamento e entendimento, como o nosso discernimento como ser humano é limitado. Porque todas as vezes que nós vemos coisas aos nossos olhos, terrenos, como algo ruim acontecer sobre a vida das pessoas, muitas vezes nós questionamos achando que a pessoa está vivendo em pecado. Só que muitas vezes nós não conseguimos enxergar as coisas com os olhos espirituais.
Porque muitas vezes aquelas pessoas que nós estamos enxergando, que estão passando pelas dificuldades porque estão pecando, se nós muitas vezes pararmos para olhar com os olhos espirituais, nós vamos ver muitas vezes que as pessoas estão passando por tanta coisa difícil, porque Deus tem algo muito grande sobre a vida daquela pessoa. Muitas vezes é totalmente o contrário do que aquilo que nós enxergamos como pessoas. Estamos achando que as pessoas estão pagando como um castigo do que fizeram. Só que nem sempre são consequências de atos. Muitas vezes são pessoas que são íntegras, que são retas diante da presença de Deus, como já foi. E Deus está permitindo aquilo ali para quê? Para forjar em nós o caráter de Cristo. Para poder nos ensinar em meio à tribulação, para poder nos aprovar em meio à tribulação, para poder transbordar ainda mais sobre as nossas vidas. Então é realmente nós fazermos aquilo que Jó nos ensina, aprender a receber o bem e o mal de Deus, e entender que o mal de Deus, quando vem de Deus, não é mal, mas é bom. São ensinos, são lições, são aprendizados preciosos que Deus derrama sobre as nossas vidas. Agora nós precisamos saber o que nós vamos fazer com tudo isso que Deus derrama sobre as nossas vidas. Se nós vamos escolher reclamar, murmurar, ficar de mimimi com Deus, achar que Deus não nos ama, que Deus não nos quer, que nós não viemos por motivo nenhum sobre essa terra, que Deus só faz na vida do vizinho, mas na minha Deus não faz. Ou se nós vamos realmente ter a maturidade no espírito de enfrentar as adversidades que nós passamos e de entender que quanto mais nós passamos por elas, mais isso nos torna pessoas fortes diante do reino de Deus. E em seguida, a palavra aqui vai mostrar aonde Jó contende com Deus. Eu fiz as anotações aqui. Aonde Jó protesta contra a severidade de Deus diante daquilo que ele estava passando. Aí nós vamos ver aqui amigos de Jó acusando ele de iniquidade, como nós já falamos aqui, acusando ele de pecados que ele não tinha cometido, porque simplesmente era uma permissão de Deus sobre a vida de Jó. Jó defendendo a integridade dele, aí aqui nós vemos ele já, em algumas situações aqui, perdendo um pouco da esperança diante de tudo aquilo que ele estava passando. No capítulo 17, Jó nada mais espera desta vida. Agora, o capítulo 19 é o capítulo que chama atenção, que é algo que a gente tem que levar como exemplo. Jó, embora sofrendo, sabe que o seu Redentor vive. Então, muitas vezes é esse exemplo aqui que nós temos que seguir. Capítulo 19, versículo 25, Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele e minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ou seja, aqui Jó começa, a entender que realmente o Redentor vive. Mesmo em meio ali aos momentos que Jó balançou em meio às adversidades, às percas que ele estava passando, mesmo ele exercendo a paciência dele, mesmo ele exercendo a fé dele, diante de tudo aquilo que ele estava passando, mas ele era um ser humano de carne e osso como eu, como todos nós. Que também muitas vezes questionava, muitas vezes não entendia o porquê que estava passando por aquilo. Só que o mais bonito dessa história é nós vermos aqui no meio disso, Jó reconhecendo que Jesus vivia, que Deus era redentor, que independente daquilo que ele estava passando, mas ele continuava crendo no Deus que ele cria desde o início, antes de tudo acontecer. E muitas vezes nós, em meio às nossas adversidades, nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a deixar de crer. Às vezes as dúvidas vêm, as perguntas vêm, os questionamentos vêm. Às vezes, a gente costuma ouvir até assim, às vezes, eu briguei com Deus, que muitas vezes, já foi comentado. Às vezes isso vem, como se fosse um filho ali, perguntando para o pai, questionando, Deus sabe da nossa limitação como pessoas. E eu creio que o amor dele vai além de todas essas coisas. Agora, o que nós não podemos deixar é de crer nas palavras que Deus declarou sobre as nossas vidas. Isso nós não podemos deixar de fazer. E depois disso, nós vamos ver que Jó, ele quer se apresentar perante a Deus. Jó afirma a soberania de Deus. Jó lamenta a miséria em que caiu. Ele foi um homem que lamentou diante daquilo que ele estava passando.
E no final de tudo isso aqui, nós vemos também que em muitas perguntas de Jó, Deus ficou em silêncio. Quantas vezes nós questionamos a Deus, perguntamos a Deus, e Deus fica em silêncio às vezes por um bom tempo. E às vezes nós pensamos assim, poxa, por que Deus não me responde? E é como aconteceu com Jó. Mesmo esse homem sendo um homem reto, um homem íntegro, Deus também ficou em silêncio. E no momento que Deus tinha para responder, depois de alguns capítulos lá na frente, lá no capítulo 38, nós vamos ver, depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E aqui nós vemos que Deus convence ele de ignorância. E nós vamos ver aqui alguns capítulos, uns 2, 3 capítulos aqui, Deus respondendo a Jó. Ou seja, não é no momento que nós queremos. É no momento que Deus entende que nós precisamos da resposta. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos. Mas quem sabe o momento que nós precisamos daquilo que nós precisamos é o Senhor. E depois que Deus vem e responde para Jó, aí nós vemos que Jó começa em humildade a dar uma resposta para Deus sobre tudo aquilo que ele estava passando. Aí nós vemos que Deus começa a manifestar ainda mais o poder dele. E no final, lá no capítulo 42, nós vemos que Jó faz a confissão para Deus. Depois disso, Deus repreende os amigos de Jó pelas acusações que os amigos tinham feito. Isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado quando nós damos ouvido para vozes contrárias, para vozes que nos julgam, para vozes que olham para nós, no nosso exterior, e pensa que sabe da nossa vida no interior. E muitas vezes as pessoas sabem de nós somente aquilo, somente até o limite aonde nós vamos deixar com que as pessoas saibam. Existem coisas sobre as nossas vidas que ficam guardadas dentro da nossa casa. Nós temos que ser de verdade, nós não temos que mudar, não temos que mudar a nossa maneira de ser, de fazer, daquilo que nós fazemos para Deus, segundo a opinião das pessoas. Mas nós temos que fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Quer agrade as pessoas ou quer desagrade. Então nós não podemos ouvir, porque imagina se Jó aqui parasse para ouvir a voz dos amigos dele. Ele ia acabar se convencendo de pecados que ele não carregava, ele não ia entender o propósito que Deus tinha, do porquê que Deus estava permitindo ele passar por tudo aquilo que ele permitiu. E em seguida, nós vemos aqui que a oração de Jó é aceita por Deus quando Jó intercede em favor dos amigos dele. Ou seja, as orações dos amigos Deus não recebeu, mas ele recebeu a oração de Jó. Por quê? Porque Jó não caminhou sobre a palavra de pessoas. Jó sabia quem ele era, na intimidade dele, a integridade que ele tinha, o homem integral que ele era diante da presença de Deus. Ele sabia quem ele era. Então ele não parou no meio das opiniões, no meio dos questionamentos, das acusações das pessoas. Não, ele sabia que o Redentor dele vivia, ele sabia qual era o propósito dele. Mesmo em meio ao momento difícil que ele estava passando, porque eu creio que não foi fácil passar por tudo que ele passou, como um ser humano que se abalou em alguns momentos, mas em momento nenhum ele deixou de crer que Deus era Deus. Em momento nenhum ele se esqueceu de qual era o lugar dele em Deus. E no final nós vamos ver que Deus restaura a prosperidade de Jó, né? Agora, no meio de tudo isso aqui, o mais curioso é que Deus ele vem, ele abençoa, né, a Jó do primeiro, com coisas muito melhores do que do primeiro estado que ele tinha. Restitui, né, filhos, a sua família, só que o que acontece? Os filhos dele morreram. Os primeiros filhos morreram. Deus não ressuscitou aqueles filhos, Deus abençoou Jó com novos filhos. Ou seja, houve uma perca. E mesmo em meio a essa perca, Jó não desistiu de servir a Deus. Jó não questionou a Deus, mas Jó foi um homem grato com toda a restituição que ele recebeu de Deus, mesmo não recuperando os seus primeiros filhos, porque a morte veio sobre aqueles filhos, não foi possível recuperar aqueles filhos. Deus ele restaurou a família, Deus deu novos filhos a Jó. E muitas vezes são em situações assim, de grandes percas, às vezes até numa situação de uma perca tão grande como a morte, como aconteceu com Jó aqui, que é onde nós vamos precisar desenvolver
a nossa gratidão com aquilo que Deus está nos dando. E nós vamos precisar exercer também, verdadeiramente, a fé que talvez a gente nunca carregou dentro de nós. Eu me lembro que o tempo onde eu comecei a aprender, a entender o que era fé de verdade, foi com 16 anos, quando eu perdi o meu pai. Ao ponto de crer com 16 anos que ele poderia levantar do caixão e reviver. Desde aquele tempo, cada vez mais Deus começou a aumentar a minha fé. E quando eu li aqui esse pedaço aqui do trecho do livro de Jó, isso me trouxe muito a lembrança, que muitas vezes na situação de morte é onde mais nós exercemos a nossa fé. Mas que em nome de Jesus, que nós possamos exercer a nossa fé com discernimento, sabedoria, crendo no Deus que nós servimos, que não precise com que nós venhamos a passar por uma situação séria para poder exercer o nosso crer verdadeiro, a nossa fé verdadeira, a nossa esperança verdadeira, o nosso lugar verdadeiro em Deus e a verdadeira paternidade que Deus tem que ter sobre as nossas vidas. E para encerrar a palavra, lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 8, a palavra de Deus diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, o que acontece? Pode tudo secar à nossa volta. Pode tudo parecer que está perdido, parecer que tudo está caindo, pode parecer que tudo está desmoronando, pode parecer que o quebra-cabeça nada se encaixa, que parece que nada vai acontecer, parece que nada faz sentido. Agora, a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Não importam as circunstâncias. Não importa o tempo de sequidão. Não importa o tempo infrutífero. Não importa a terra infértil, talvez, que pode estar hoje, vindo sobre a vida de quem está abalado, talvez, com a sua esperança, com o seu crer, com o seu entendimento, com o seu discernimento, com ouvir a voz de Deus. Mas a palavra que Deus entregou, a promessa que Deus entregou, ela permanece para sempre. A única coisa que nós temos que aprender é esperar nessa palavra e permanecer nessa palavra. Não olhar para os lados, mas olhar para a palavra. Olhar para a promessa. Porque às vezes pode 1000 folhas caírem, meses de sequidão, de terra infértil, meses de um tempo infrutífero, tempos. Só que de repente, da noite para o dia, as coisas mudam e a palavra se cumpre. E a gente nunca sabe. Nós, como seres humanos, não. Como uma vista de ser humano limitado, não. Mas com uma visão de um verdadeiro reino e de uma palavra que permanece eternamente, nós conseguimos entender que leve o tempo que levar. Mas a promessa e a palavra de Deus, ela se cumpre no momento perfeito, no momento pontual, no momento que tem que acontecer. Então, essa é a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração para deixar para nós nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Deus, por mais esse culto, Pai, por mais essa ministração, Pai, na simplicidade do Teu Espírito, Pai, na liberdade, Deus, na verdade, Pai, com a qual o Senhor nos ensina, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nesse momento, que o Senhor possa abençoar cada vida, Pai, que está aqui conosco, Pai, presente, Pai, com as vidas que estão do outro lado, Deus, online, por aqueles que vão assistir essa palavra, Pai, que possam, Deus, ser tocados, Deus, confrontados, Pai, verdadeiramente, Deus, por essa palavra, Deus, tão simples, Pai, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, Pai, da nossa realidade, Pai, de limitação como seres humanos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Deus, pela oportunidade de cultuar a Ti, Deus, por mais um dia na Tua presença e por mais um dia, Pai, que a Tua misericórdia foi renovada sobre as nossas vidas, foi derramada sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos estar aqui proclamando mais uma vez a palavra no Teu nome, Deus. Nós te damos graça, Pai, e rendemos, Pai, tudo que temos a Ti e pedimos, Deus, faz a Tua obra sobre as nossas vidas, perdoa, Deus, a nossa incredulidade, as nossas falhas, Pai, renova a nossa fé, a nossa esperança e que nós possamos, Espírito Santo de Deus,
Permanecer firmes, Pai, constantes, perseverantes sobre a Tua palavra, Deus, que é eterna, sobre a Tua palavra que não falha, Deus, sobre as Tuas promessas, ó Pai, de um Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que todas as vezes, Pai, que os nossos pés pensar em vacilar, Pai, que nós venhamos olhar para a cruz e nos lembrar, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para derramar e transbordar sobre as nossas vidas, Pai. Toca cada vida, Pai, nessa noite, Pai. Vai de encontro a cada coração, Pai. Traz a memória, Deus, a palavra, Pai, a primeira palavra que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Nos ensina a caminhar numa vida de propósito, Pai. Nos ensina a caminhar, Deus, numa vida de fé e esperança, Pai. Que nós possamos ser permanentes, ó Pai, sobre os Teus caminhos, sobre aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas para cumprir, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos fortalece, Pai, cada dia, Pai. Nos ajuda, Pai, a usar, ó Pai, as armas, Pai, dentro do mundo espiritual que o Senhor já nos entregou, Pai. A colocar a nossa armadura, Pai, estar com a nossa espada na mão e aprendemos, ó Pai, a sermos guerreiros e guerreiras verdadeiras, Pai, dentro desse exército chamado a Tua igreja, Pai, que é uma família, um só corpo, Pai, conectado e bem ajustado ao Teu Espírito, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Coloca a cura sobre a Tua igreja, Pai querido. Coloca o voltar à essência sobre a Tua igreja, Pai. Voltar à simplicidade, voltar à humildade do Espírito, Pai. Voltar aquilo que é verdadeiro, Pai. Voltar, Pai, a palavra, Deus, que corrige, Pai, em amor, Pai. A palavra que faz a diferença sobre as nossas vidas, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração, Pai. Eu abençoo cada vida, abençoo cada família, Pai, cada lar. E que o Teu Espírito Santo, Pai, permaneça conosco, Deus, desde agora e para sempre, Paizinho, sobre os nossos lares, Pai, sobre as nossas casas, sobre todas as áreas das nossas vidas, Pai querido. Em nome de Jesus, Paizinho, obrigada, Deus, nós te amamos e engrandecemos o Teu santo nome, Papaizinho. Em nome de Jesus, amém e amém, Deus querido. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém.